Lucas 10, a partir do versículo 38, a palavra de Deus diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra, nós te agradecemos por graça, unção, capacidade, Senhor, para comunicarmos as verdades que estão no seu coração, para que a sua palavra caia no bom solo do coração dos meus irmãos, para aqueles que nos assistem de suas casas ou que estão aqui presencialmente, Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra frutifique, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Espírito nos guiando, nos conduzindo, graça, unção sobre mim para falar e sobre os meus irmãos para receber, acolher com mansidão, misturar com fé e colocar em prática em suas respectivas vidas. Assim nós cremos no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema que é livres do ativismo. Esse é nosso tema da noite. Nós vamos conversar sobre isso, livres do ativismo. O que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava passando por uma cidade chamada Betânia, e aí ele entra na casa de uma mulher chamada Marta, e aí eu quero que você pense, Jesus com pelo menos 12 caras. E assim, não eram uns caras magrinhos. Os caras eram pescadores, os caras eram raiz, os caras eram grandes. O que você ia fazer? Jesus inventa de ir na sua casa de última hora com 12 marmanjos. No mínimo, cara, é Jesus. No mínimo ia passar uma vassoura na casa, né? Amém? Por favor, diga amém. Aleluia. Sei lá, colocar uma água no feijão para dar... fazer alguma coisa, né? Cara, Jesus, o Senhor, o Mestre, o Rei dos Reis, o Deus encarnado vai entrar na minha casa hoje. Eu vou fazer alguma coisa. Agora, isso é uma coisa boa? Sim ou não? Sim, querido, é uma coisa boa. Marta estava bem intencionada, ela queria servir ao Senhor. Ela queria dar o melhor dela para o Senhor. Ela queria recepcionar Jesus do jeito correto. Só que a irmã dela, mais nova, Maria, se assentou aos pés de Jesus. Às vezes a gente deixa alguns detalhes passar por não conhecer o contexto histórico e cultural da época. Na época, um mestre, ele andava, obviamente, com seus discípulos, e inclusive tinha um ditado judeu na época, que quando uma criança começava a seguir um mestre, a mãe dessa criança falava para ela que a poeira do seu mestre te suje, algo assim, sabe? Porque eu quero que você ande tão perto do seu mestre que quando ele andar e o chinelo dele arrastar no chão, a poeira dele pega em você. E aí era muito comum que o mestre, quando entra numa casa, ele senta numa cadeira, mas os discípulos sentam-se aos pés desse mestre. Sentar-se aos pés desse mestre é coisa de discípulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 22, versículo 3, Atos 22, 3, ele fala sobre o mestre, quem foi o mestre dele, ele fala, sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Essa era a ideia. Um discípulo, ele ficava aos pés do seu mestre. Amém? O fato de Maria ter sentado aos pés de Jesus era um fato completamente revolucionário. Por quê? Porque mulher não era discípula, pelo menos naquele contexto de época. Jesus é o primeiro a chamar mulheres para o discipulado. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Então, o fato de Maria ter sentado lá, não é que ela falou, Jesus está falando, deixa eu sentar aqui em qualquer cantinho para ouvir as palavras. Não, ela se colocou numa posição de discípula. Quando que, culturalmente, para aquela época, Maria deveria estar servindo.
deveria estar trabalhando, deveria estar sendo uma boa hospedeira. É isso. Anfitriã. Ela deveria estar fazendo isso. Só que ela preferiu estar na posição de discípula. O que para a cultura da época não pegava bem. Mas ela preferiu estar nessa posição. Agora pensa comigo. Não sei quantas irmãs aqui têm irmãs. Tem alguma irmã que tem irmã? Beleza, irmãs que têm irmãs, pensa comigo. Você tá lá dando um grau na casa, arrumando a casa, sábado, dia de faxina, sabe? Que acorda cedo, quando você não era crente, você colocava na Transcontinental, aquela coisa, né? Aí tá lá, lavando o quintal, essas coisas. Aí sua irmã quer dormir. Quanta delicadeza você usaria nas tuas palavras para falar, para a abençoada da tua irmã te ajudar? Agora pensa que Jesus veio na sua casa e sua irmã não está te ajudando. Eu presumo que Marta tenha tentado falar com Maria várias vezes. Acho que Marta passava assim, ó, com uma panela. Aí do nada Marta deixava um prato cair. A Maria metia o louco, né? Vou ficar aqui no discipulado, aleluia. Ao ponto de Marta, não, peraí. Ô Jesus, interrompeu o ensino, ó, parou a pregação. Jesus, o senhor não se importa que essa folgada, ou, aliás, que essa minha irmã não me ajuda? E aí Jesus dá uma resposta impressionante. Ele diz, Marta, o que você está fazendo é bom, mas o que Maria está fazendo é melhor. Querido, existem coisas que são boas, mas existem coisas que são melhores. E eu quero tirar um aprendizado a partir desse texto, que é o seguinte: Marta estava tentando agradar Jesus pelo que ela fazia. Jesus disse, você está preocupada e atarefada com muitas coisas. Ela estava tentando agradar Jesus pelo fazer. Maria só estava sentada lá. E quantas vezes, querido, eu e você tentamos alcançar o nosso Senhor pelo que fazemos? Aí a gente a gente vai orar, e assim, ninguém faz isso de maldade, né? A gente não faz isso, eu vou fazer para conquistar o Senhor. Não, a gente faz de bom coração. A gente, Senhor, em 2023 eu vou orar muito mais, eu vou ler muito mais a sua palavra, eu vou me dedicar muito mais, eu vou congregar muito mais. Senhor, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Senhor, eu vou me dedicar. Senhor, eu vou acordar mais cedo. Senhor, eu vou realizar. Senhor, eu vou fazer uma lista de todas as coisas que eu vou fazer. E tudo se torna sobre o que você vai fazer. Aleluia, que bênção pregar nessa igreja presbiteriana essa noite. Querido, o seu fazer não é suficiente para tocar o coração de Deus. Pastor, então agora a gente vai ser preguiçoso. Não é isso. Não é isso. É que o seu fazer não substitui aquilo que ele fez. O que eu vou falar agora vai ficar parecendo muito com uma ex-presidente brasileira, mas basicamente a ideia de hoje é você parar com as obras para olhar para a obra e a partir daí fazer obras. Eu disse que ia aparecer, né? Então, beleza. Mas ao decorrer da mensagem você vai entender. As nossas obras não nos justificam, as nossas obras não nos tornam merecedores, as nossas obras não compram para nós o direito de ser abençoado. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente acha que nós temos o direito de, porque procedemos bem, porque agimos direitinho, porque a gente congregou, porque a gente veio de domingo, a gente veio de terça, a gente veio no IADA de manhã, a gente veio no REC à noite. A gente acha que por tudo isso nós temos o direito de chegar. Deus, você tem que me abençoar. Porque eu li, porque eu orei, porque eu confessei a palavra. O nome disso é justiça própria. E justiça própria é a mãe de todos os pecados, querido.
Muitas vezes nós fazemos resoluções de como a nossa vida vai ser transformada, só pelo que a gente vai passar a fazer, ignorando completamente o que ele já fez. Onde que começou esse negócio de justiça própria? Antes, lembrei de uma coisa. A Bíblia fala que a justiça própria, ou seja, a nossa justiça, diante de Deus é como trapos de imundícia. Olha que coisa. Sabe, tudo que você coloca, não, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou realizar e trapo de imundícia. Se a sua confiança está nisso, está mal. Glória a Deus, né? O que são trapos de imundícia? Tem duas interpretações para trapos de imundícia. Uma, absorvente usado. Verdade. Porque naquela época, para o povo judeu, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era considerada como impura. Então, aquele sangue era algo impuro. E aí, aqueles trapos, aqueles panos eram trapos de imundícia. E tem uma outra interpretação que é pior, que é o pano ou a gaze que cobria a ferida de um leproso. A Bíblia diz que a nossa justiça própria, para Deus é como trapo de imundícia. É por isso que me ofende particularmente quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim: ah, irmão, que bênção, como Deus tem te levantado, como as coisas estão indo bem na sua vida, na sua família, na sua casa. E a pessoa fala: eu paguei o preço de oração e dedicação à palavra. Pagou preço nenhum, caba safado. Quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Quem conquistou tudo por nós foi Jesus. E tudo que a gente faz, a nossa dedicação, o nosso amor pelas Escrituras, a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, o nosso procedimento é simplesmente um ato de gratidão por aquilo que Ele já fez. Os nossos atos de justiça não nos tornam merecedores. O nome disso, de se tornar merecedor, é religião ou religiosidade. E Jesus não morreu na cruz para nos tornar religiosos. Ele morreu na cruz para nos colocar num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Pastor, qual a diferença de religião para evangelho? Porque o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. É maravilhoso, só aí já dá para a gente aprender, né? Porque uma boa notícia não é bons votos. Sabe, se o evangelho significasse bons votos, era Jesus dizendo: espero que tudo dê certo na sua vida, mas não garanto nada, viu? Agora, uma notícia é algo que já aconteceu, é um fato consumado. Então, o evangelho é uma boa notícia porque é a anunciação daquilo que Jesus já fez. Você consegue perceber que nós precisamos tirar os nossos olhos das nossas obras para olhar para uma obra, a obra de Jesus na cruz, que nos tornou justos. Aleluia. Então, qual a diferença de justiça própria para evangelho? Ou religiosidade para evangelho? Religiosidade, justiça própria, significa: eu faço para que Deus aceite e eu recebo mérito. Isso é justiça própria. E quantas vezes a gente não está incorrendo nesse erro? Senhor, eu vou ler tanto a tua palavra esse ano, torcendo para que Ele aceite, só para depois você falar: não, mas eu li a Bíblia 8 vezes em 2023. Parabéns, quer um doce? Isso é justiça própria, gente. Eu faço para que Deus aceite e eu recebo o mérito, eu recebo a glória. O evangelho é: Deus fez, eu aceito o que Ele fez e Ele recebe a glória. Aleluia. Querido, esse é o centro do evangelho. Para mim, entender a questão de justiça de Deus é o motivo, a razão, é a coisa mais importante do evangelho. Você não agrada a Deus pelo que você faz. Você agrada a Deus quando você aceita o que Ele fez.
Na antiga aliança, Deus olhava para o homem e dizia: eu quero retidão, você precisa andar em retidão. E o homem nunca conseguia. Na nova aliança, Deus fala: ok, eu coloco sobre você a capacidade de andar em retidão. Na antiga aliança, na lei, retidão nos era requerida. Agora, retidão nos é imputada. Amém? Pastor, então a gente não tem que olhar para a santidade, para o bom procedimento? Querido, sim, tem sim. Mas nós precisamos entender que tudo isso, que santidade, bom procedimento, é fruto. Você lembra de Gálatas 5:22? Coloca aí pra gente, Gálatas 5:22. Mas o fruto, diga fruto, do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência. Coloca na NVT, que eu acho que vai ficar mais fácil. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas boas, né? Mas o apóstolo Paulo chamou isso de fruto. Não é a semente. Fruto não é a raiz. A raiz de todo esse fruto é o nosso conhecimento de que somos justiça de Deus. Quer andar em santidade? Fica mais consciente da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É, você não merecia, Jesus morreu no seu lugar e te tornou merecedor. Agora, ande à altura dessa natureza. Isso é justiça de Deus. É por isso que Mateus 6:33 a Bíblia fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? Sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Querido, você não precisa ficar correndo atrás de coisas, você não precisa ficar correndo atrás do fazer, do ajustar a sua vida, do se tornar alguém melhor. Você só precisa se dedicar em ficar consciente do que Ele fez por você. E se isso for a sua raiz, o galho vai produzir um fruto. Qual fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Esse é o fruto que vem da raiz da consciência de que somos justiça de Deus. Amém? Você está recebendo algo bom essa noite? Que bom que está fazendo sentido para você. Eu quero ler um texto. Primeiro, eu comecei a falar sobre isso e acabei trocando. Onde que começou essa história da justiça própria? No Éden. Quantos lembram da história de Adão e Eva? Adão e Eva pecaram. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ficaram conscientes do pecado. E Deus vem e fala: ué, cadê vocês? Senhor, nós vimos que estávamos nus e ficamos com medo. E aí o que eles fizeram? Fizeram para si uma cinta de figueira, né? Fizeram uma cinta de folha de figueira. Eu chamo a justiça própria da religião da folha de figueira, que é eu tentando resolver os meus problemas de acordo com os meus esforços. A religião da folha de figueira. Vamos lá, gente, vamos fazer a conta. Quantos anos você viveu antes de Jesus? E sem Jesus? E quanto você conseguiu resolver a sua vida sem Jesus? Bom, não sei você, mas para a maioria a vida é terrível. É uma vida de trapaça, de traição, de mentira, de erro, de problema, de acerta, de cai. Aí Jesus vem e resolve o nosso problema. É justo agora que Jesus resolveu a nossa vida, a gente tentar pelos nossos próprios esforços melhorar a nossa vida? Querido, seus esforços, já ficou claro, pelos seus esforços você não consegue nada. Pela força do seu braço você não resolve nada. Não sei se foi só eu que cheguei nessa conclusão, mas eu cheguei nessa conclusão. Eu sozinho não resolvo muita coisa não. Mas eu não preciso resolver muita coisa, Ele resolveu. É por isso que aí aqueles homens, Adão e Eva, fazem
essa cinta de figueira para tentar cobrir a sua nudez. A primeira coisa que Deus faz é mata um animal inocente e faz roupas para eles, de pele. É a primeira vez, um anúncio do que ia acontecer na cruz. O animal inocente, o cordeiro inocente, morreu para cobrir o pecado dos pecadores. Desde o Éden, isso já estava estabelecido. O inocente dando a vida pelos pecadores. Nós éramos pecadores, mas Jesus morreu no nosso lugar para nos colocar numa posição de justiça. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto para você, pensando sobre essa questão do fazer. Em Mateus 19, versículo 16, Mateus 19, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, pode voltar para a NAA, tá? E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, olha que legal, esse versículo, ontem eu estava conversando sobre esse texto com um amigo e ele me fez ver isso de uma maneira muito legal. Porque esse mesmo texto, essa mesma história, se repete nos 3 evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que contam as mesmas histórias. Só que em Mateus, a forma como ele constrói isso é muito legal. Porque nos outros evangelhos, o texto aparece assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Só que em Mateus, ele aparece assim, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Querido, você concorda que muitas vezes essa é a pergunta dos nossos momentos de oração? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Senhor, o que eu faço para te agradar? Senhor, e é tudo sobre o que você faz. Esse homem, mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, por que você me pergunta do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Olha só, você já reparou que o homem perguntou quais mandamentos? Porque muitas vezes quando a gente lê mandamentos, a gente acha que está falando dos 10, né? Mas eram mais de 600. Era mandamento, meu amigo. E aí o homem, quais? Daí Jesus fala quais? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Não sei se você já chegou nesse sentimento na sua própria vida. Senhor, eu estou fazendo o que é certo. Senhor, eu estou realizando. Senhor, era para eu estar mais satisfeito. Mas parece que tem algo faltando. Eu lembro de fases da minha vida que eu estava fazendo boas coisas, indo muito bem, tendo um baita resultado financeiro, família abençoada, glória a Deus. Tem alguma coisa faltando. Querido, resultados sem Jesus são fracasso. Sucesso sem Jesus é fracasso. Sucesso sem Jesus é fracasso. É por isso que tem um monte de... Porque tem gente que acha que que dinheiro resolve todo problema, né? Se fosse assim, nenhum bilionário se matava, né? Porque se resolve? Não, é que eles não têm um propósito eterno. Tá, mas você que tem um propósito eterno se preocupa mais com dinheiro do que com um propósito eterno? Para, pastor, misericórdia, muda de assunto. Porque é um problema, né, gente? A gente que deveria estar dando aula para o mundo de como ser feliz, está correndo atrás das mesmas coisas. Ô, glória. A gente
a gente fala, não, eu vou estudar os versículos que ensinam sobre prosperidade, e eu vou fazer, tá igual o mundo. O próximo best-seller que fala como ficar rico. E a gente pegou os mesmos alvos do mundo e está tentando usar a Bíblia para chegar nos mesmos lugares do mundo. Isso não é evangelho. O evangelho é uma mudança completa. Se enquanto eu estava no mundo, tudo que importava para mim é dinheiro, agora tudo que importa para mim é Jesus. Ah, mas e se o dinheiro chegar? Eu uso o dinheiro para servir Jesus. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Querido, vamos voltar para o texto. Essa pergunta é digna, né, da gente refletir. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? De onde veio essa consciência para esse homem de que faltava algo? Senhor, eu estou fazendo. Senhor, eu estou andando pelo certo. Senhor, eu estou corrigindo as coisas. Senhor, eu estou ajustando as coisas. Senhor, o que me falta ainda? Jesus respondeu. Nos outros evangelhos, o texto deixa claro. Jesus, amando-o, respondeu. Sabe, Jesus não estava agindo com grosseria aqui não, gente. Ele amou esse cara. Porque quando esse cara falou, Senhor, eu estou fazendo tudo isso, ele não estava mentindo, estava fazendo mesmo. Jesus estava diante de um homem que estava tentando acertar. Vamos lá. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí algumas pessoas pensam, está vendo? Deus não quer que a gente fique rico. Querido, deixa a Bíblia falar, 2 Coríntios 8, versículo 9. Se você pensa que Deus é contra a riqueza, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do Senhor. Qual é o Senhor que está escrito ali? Que sendo o quê? Se fez por amor de vocês. Para quê? Por meio de sua pobreza, ou por meio da pobreza dele, vocês se tornem o quê? Não, confere aí se está escrito na tua Bíblia. Deve ser o rapaz da mídia ali que enganou a gente. Deus não é contra a riqueza, mas vamos voltar lá para o texto que eu quero te explicar o que estava acontecendo ali. Qual foi a pergunta inicial que aquele jovem rico fez para Jesus? Alguém? Vai, versículo 17. Mateus 19, versículo 16, aliás. Qual a pergunta que ele fez? Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta dele é, o que eu faço agora? Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Esse homem estava debaixo da lei, debaixo de regras. E a lei, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5, que a lei foi dada para que as pessoas ficassem conscientes de que elas não conseguiam obedecer. A lei foi dada para que as pessoas ficassem conscientes de que elas não eram capazes de obedecer. Amém? Aí esse homem não tinha chegado nessa conclusão. Porque ele falou, de tudo que eu sei, eu estou obedecendo. Jesus, de tudo que me ensinaram, 10 de 10. Estou fazendo certo. O que falta então? Aí Jesus, ok, vou te mostrar o que falta. Vende tudo que você tem. Ih, Jesus, aí... Pois é, aí a lei foi cumprida. Ele chegou à conclusão que não conseguia obedecer tudo. A pergunta era, o que eu vou fazer? Você não consegue. Pelo fazer, você não consegue herdar a vida eterna. Você conseguiu entender esse texto? Pelo fazer, você não consegue. Jesus deixou claro para ele, olha, falta uma coisa então, já que você é tão bom no fazer, vende tudo que você tem e me segue.
E ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas propriedades, e para ele vender tudo era muita coisa. Se a gente continuar nesse capítulo, o pessoal fica em choque, né? Fala, Jesus, então quem pode ser salvo? Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está falando é, pelo que você faz é impossível. Agora, pelo que Deus pode fazer, é possível. É por isso que salvação não depende das nossas obras, não depende de quão bonitinho ou quão certo você anda, ou as notas que você tira, ou a família que você vem. Salvação depende de você olhar para a cruz e receber dele a provisão para você. Não se trata das suas obras, amém? Por que eu disse que essa mensagem seria importantíssima para o seu ano de 2023? Porque eu sei que nós, no início do ano, fazemos uma lista de coisas que nós vamos fazer mais e vamos fazer melhor, e vamos fazer e fazer e fazer, e a gente acaba esquecendo de considerar que nós precisamos ficar conscientes do que foi feito. Enquanto for só o nosso esforço, é vão. A Bíblia fala, em vão trabalha aquele que edifica, se o Senhor não edificar. Se não for Deus fazendo, trabalhando em vão. Fala, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar. Pastor, você é contra a gente decidir fazer mais? Não, querido. Eu sou contra decidir fazer mais pelo motivo errado. Apartado da dependência de Deus, sim, eu sou contra. Agora, se você vai fazer mais, porque Deus já te disse o que você deveria fazer, muito bom. Conte com a minha ajuda. Se você vai ser preciso, cauteloso, se você vai executar mais, porque você está consciente que o Senhor já fez e te disse, agora é sua vez de dar uma resposta, querido, esse é o caminho. Agora, o problema é quando a gente quer fazer para ser merecedor, ou quando a gente quer fazer independente de Deus. Isso é um problema. Está recebendo algo bom? Glória a Deus. Olha, eu quero ler um texto para você. A gente já está caminhando para o encerramento. Tito 3. Eu queria compartilhar essa palavra com você e eu vou voltar nessas verdades várias vezes durante esse ano, porque se você entender a questão da justiça de Deus, a sua vida está resolvida. Em todas as áreas. Tito 3, a partir do versículo 4. Tito 3, a partir do versículo 4, diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, querido, Ele fez. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós. Glória a Deus. A gente não fez nada para merecer isso, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! A Bíblia nos chama de herdeiros de Deus. A Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Querido, quanto deve ser a herança de Deus? A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo a plenitude de todas as coisas. Querido, Jesus é herdeiro de todas as coisas. Amém? Jesus é digno de todas as coisas, Ele é herdeiro de todas as coisas. E aí a Bíblia diz que você é co-herdeiro com Cristo. Não, eu sei que é difícil isso caber na nossa cabeça, né? Porque Jesus é herdeiro de todas as coisas, todas as coisas. E aí ele fala, você tem acesso à mesma herança. Senhor, mas peraí, o que eu tenho que fazer? Não, já sei, Senhor, eu tenho que dar mais dízimo. Não, já sei, Senhor, eu tenho que vir mais para a igreja.
Seria bom, mas não. Está feito. Ele te colocou numa posição, você é herdeiro de Deus. Posso entrar num lugar aqui que pode ser um pouquinho complicado, mas eu, na posição de pastor, eu percebo que eu preciso falar sobre isso. Obrigado, o Renzo deixou. Então, eu vou falar para ele, vocês ouvem. Nós não podemos transformar a vida de fé numa obra da lei. Eu vou explicar. A gente ensina muito bem, graças a Deus, eu digo a gente como a igreja de Cristo, amém? Ensina muito bem sobre fé, sobre confissão, sobre oração, sobre gerar as coisas no Espírito. Só que muitas vezes nós olhamos para a falta de resultado na nossa vida e falamos, Deus, é isso mesmo, é culpa minha, eu não estou confessando, eu não estou orando, eu não estou fazendo. Você transformou a vida de fé, a dinâmica da fé e confissão numa obra da lei. Amém, aleluia. Querido, Deus espera que você creia na palavra dele, confesse a palavra dele e faça disso o seu estilo de vida. Agora, Deus não depende da sua confissão. Posso te contar um testemunho do meu irmão? Obrigado, gente, vocês são uma bênção. Achei que não podia. Esse ano, meu irmão, ele viu que, eu não lembro nem qual órgão que era, mas dentro de um órgão dele tinha 2 nódulos. E aí ele tinha uma viagem para fazer, ele falou, vou realizar um sonho, vou fazer a viagem e tal. Quando ele voltou, ele foi ver, e o plano de saúde deixava fazer só uma parte da cirurgia. E era uma cirurgia assim, cara, bem cara. E ele, rapaz, só que no dia que ele estava indo fazer um exame, o meu irmão trabalha com o YouTube. O YouTube ligou para ele e disse, olha, você foi selecionado num negócio que só 120 pessoas no mundo são selecionadas e tal, e tem um cheque de tantos mil dólares. Querido, cobre a cirurgia assim, com força, sabe? E ele, tá bom, mas para ele era só a remoção de um nódulo. Daí, beleza, fez a cirurgia. Quando fez a cirurgia, tirou tudo lá, viu que estava tudo ótimo, maravilhoso. Foram investigar o nódulo e os 2 eram câncer. Agora, olha só. Ele foi curado de câncer. Deus providenciou dinheiro para a cirurgia. E ele nem ficou sabendo que ele teve câncer. Ele só soube que ele teve câncer depois que ele foi curado. A pergunta é, quanto tempo meu irmão passou orando e confessando a cura do câncer? Deus não depende da nossa obra. Então agora, pastor, vamos relaxar, colocar no ponto morto e deixa. Quando eu lembrar, eu confesso. Querido, aí é com você. Eu quero, em gratidão ao meu Senhor, ser cada vez mais intencional. Se antes eu confessava a palavra, agora que eu sei que eu tenho... Eu já sabia, né? Mas sabendo que eu tenho um Deus que é bom, que é poderoso, eu vou confessar a palavra ainda mais. Se eu me dedicava para servir ao Senhor, sabendo que eu tenho um Deus que é grande, poderoso e não depende do que eu faço, eu vou fazer ainda mais. Para quê? Para que Ele receba a glória. Não transforme a vida de fé numa obra da lei. Não transforme a vida de fé numa obra da lei. O preço que tinha que ser pago foi pago na cruz. Qual é a sua posição? Se colocar debaixo disso e dizer, ok, Senhor, eu recebo. O texto que a gente leu lá em 2 Coríntios 8:9. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza você se torne rico. Qual é a sua posição? Senhor, eu não estou me sentindo muito rico não, mas se o Senhor falou, eu aceito. Isso é evangelho, gente.
Isaías 53 diz que ele levou na cruz toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, não estou me sentindo muito sarado, mas se o Senhor falou, eu aceito. Lembra a diferença de religiosidade para evangelho? Religiosidade, eu faço para que Deus aceite e eu fico com o mérito. Evangelho, Deus fez, eu aceito. E ele recebe a glória. Você lembra que a gente estudou esses dias aqui a história de Gideão? Eu acho que foi Gideão. Que ele tinha uma batalha, ele ia enfrentar um exército de mais de 100 mil pessoas. Aí ele foi com 30 mil. Número bom, né? Se os cabas for bom de briga, dá para ganhar. Cada um derruba 3, tranquilo. Só que daí Deus falou, Gideão, tem muita gente. Manda 20 mil embora. É isso aí. Para enfrentar 100 mil. Aí, tá bom, né? Beleza, Senhor. Ô, Gideão, ainda tem muita gente. Manda 9.700 embora. O Senhor, vamos lá. 300 pessoas contra mais de 100 mil. Deus faz milagres a partir de lugares improváveis só para uma coisa, para que Ele receba a glória. Porque, querido, para 300 caras ganhar de um exército de mais de 100 mil pessoas, tem que ter sido Deus. Não dá para questionar, não dá para falar, não, é porque eles tinham uma boa estratégia militar e foram... Não, querido, num negócio desse tem que ser Deus. Agora, lendo o texto lá em Números, a gente não encontra Gideão, rapaz, eu acho que eu tenho que estudar uma boa estratégia. Eu vou pesquisar aqui no Google, estratégias de guerra de 300 pessoas contra 100 mil. Não, querido. O Deus que colocou ele naquela situação é o responsável por promover o milagre. Não em virtude de obras de justiça, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Amém? Deixa eu ler o último texto sobre isso. Aleluia. Eu acho que... Pode vir para cá? Pode vir só o Duduca mesmo? E a partir daqui a gente já vai ministrar ceia. Eu vou fazer só eu e ele aqui, tá? Aleluia. Eu quero, querido, hoje celebrar a Santa Ceia do Senhor com essa consciência. Jesus morreu por nós. A obra de justiça dele é onde nossos olhos devem estar. Amém? Romanos 3, a partir do versículo 22, a Bíblia diz, Romanos 3, 22, diz assim: é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá falhando ou vocês estão me ouvindo? Falhando? Vamos continuar. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, como que está escrito aí, gente? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. A palavra propiciação vem de tornar próprio. Jesus se tornou o nosso substituto. Quando ele morreu naquela cruz, ele levava os nossos pecados. Amém? Deus apresentou ele como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu preciso explicar esse versículo. Versículo 26. No versículo anterior, no versículo 25, ele fala que Deus fez isso para manifestar a sua justiça porque ele tinha sido tolerante em outros tempos, deixando os pecados impunes. Então, antes de Jesus,
Deus tinha sido tolerante, deixou o pecado impune. Não se engane, pecado precisa de juízo. Amém? Amém, gente? O problema é que muitas vezes a gente acha que pecado é um acidente. Pecado é um erro de percurso. Não, querido, pecado é afronta contra Deus. É um crime, e crime precisa ser julgado. E Deus, em outro tempo, deixou os pecados impunes. Só que agora, em Jesus, versículo 26, diz que Deus se torna justo. Por quê? Porque Ele condenou o pecado. Como Deus condenou o pecado? Em Jesus Cristo. Jesus naquela cruz, Ele carregava o meu e o seu pecado. Jesus naquela cruz, Ele carregava a minha e a sua culpa. Isso torna Deus justo. Por quê? Porque Ele não deixou o pecado impune. Ele condenou o pecado. Como? Na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus, Ele não é só justo, Ele é bom. E aí Ele não se tornou só justo, Ele se torna justificador, como o texto diz. Por quê? Porque Jesus, quando levou o nosso pecado, quando levou a nossa condenação, quando levou a nossa culpa, Ele nos tornou justos. Nós que outrora éramos pecadores, a partir do momento que reconhecemos Jesus como Salvador, nos tornamos justiça de Deus. É por isso que Deus é justo e justificador. De quem? Não é de todo mundo. Deus não é justificador de toda a humanidade. O texto deixa explícito isso. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pela fé, nós herdamos essa posição de justiça. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz? Não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa: o sangue de Jesus é mais poderoso do que tudo que você pode ter feito. Não, pastor, mas eu errei com gosto, e errei com vontade, e errei querendo errar. Mas o sangue de Jesus, aleluia, Ele é poderoso. Não, pastor, mas eu já conhecia, eu já era crente, eu já sabia de tudo isso, e ainda assim eu decidi errar. Mas eu quero te dizer, querido, Ele é poderoso para te perdoar, para te levantar do lugar de onde você caiu, para te colocar de pé, porque Ele é justo e justificador. Qual é o nome disso? Evangelho. Para a gente saber se o evangelho está sendo pregado de verdade, precisa ficar esse sentimento de quase que é bom demais para ser verdade. Esse é o evangelho. Ele nos amou. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. Versículo 27. Olha a conclusão disso. Onde fica o orgulho, então? O que a gente fez para merecer isso? A gente só pecou, a gente só errou, a gente só deu mancada. E a única coisa foi crer nele. E resolveu tudo. Dá para se orgulhar? Não dá. Onde fica o orgulho? Oi? Onde fica o orgulho, então? Foi totalmente excluído. Som. Pega o outro lá? Pega ou não? Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Da lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que você faz e nem sobre o que você colocou nas listinhas que você vai fazer em 2023. É sobre o que Ele fez. Nós podemos andar em justiça, andar em paz, andar em alegria, não porque nós fizemos resoluções de ano novo, mas porque Ele fez por nós. Eu percebo no meu coração o desejo de ler Isaías 53. Vamos a partir do versículo 4. Oxe, começou a falar aqui o bicho. Aleluia. Isaías 53. Certamente, está falando sobre Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
levou sobre si e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das nossas das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura como os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quem fez Jesus padecer tudo aquilo na cruz, levar a nossa culpa, a nossa condenação, foi Deus. Por quê? Por amor a você. Ele levou a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e essa é a prova de amor de Deus para conosco. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Está falando da gente. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu quero parar nesse texto. Jesus sofreu tudo isso. A Bíblia fala que ele foi esmagado, traspassado, ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele carregou a nossa culpa. Mas aqui, nesse versículo, no versículo 11 diz: ele olhará o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus, quando vê em 2023 algumas pessoas que reconhecem o que ele fez, que vê você querendo acertar, querendo melhorar, ele olha para o trabalho dele naquela cruz e fala: vale a pena. Eu consigo imaginar o meu Senhor naquela cruz, sofrendo naquela cruz, sangrando naquela cruz, e talvez olhando para alguns de nós, algumas vezes errando, algumas vezes acertando, e ainda assim ele olhou para nós e viu aquela cruz e disse: vale a pena. A humanidade é pronta para jogar as pessoas fora. Se as pessoas não te agradam, se as pessoas não andam de acordo com o seu padrão, você não serve. Mas o nosso Senhor não. O nosso Senhor olhou para um bando de pecador, olhou para o preço que ele tinha que pagar e disse: vale a pena. E a sua alma, a alma do Senhor Jesus, fica satisfeita ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto do trabalho de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo lá em Coríntios 11: todas as vezes que você participar do pão, beber o cálice, faça isso em memória de Jesus. Todas as vezes que participamos do pão, nós lembramos, nós somos um corpo com Cristo. Todas as vezes que bebemos o cálice, nós lembramos que o inocente, que o sangue do inocente foi vertido naquela cruz para nos redimir. Não é só um simbolismo religioso, não, querido. É um ato de lembrança de quem é o nosso Senhor. E eu quero te dar a oportunidade, talvez, eu quero fazer 2 convites. Talvez você entrou aqui e você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas talvez você nunca declarou com a sua boca o senhorio de Jesus sobre a sua vida.
Querido, você precisa fazer isso. Romanos 10, no versículo 8, a Bíblia diz: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha só, se com a boca você confessar, com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Querido, se você já tem consciência que Jesus é o Senhor, e você tem essa consciência dentro de você, isso é 50% do processo. Para receber salvação, você precisa falar com a sua boca: Jesus Cristo é meu Senhor. Pastor, por que isso precisa ser feito publicamente? Porque o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. É importante que isso seja feito publicamente para que o céu, para que a terra e para que o inferno saiba o que você fez e que agora você é nova criatura. Para que o diabo saiba que a partir desse momento ele não pode te condenar mais. Se você nunca fez isso e essa noite você entendeu esse negócio de justiça de Deus, você entendeu esse negócio que não é meu mérito e você quer fazer isso, eu quero te ajudar, eu quero te convidar aqui na frente e eu vou orar com você. E eu quero fazer um outro convite. Talvez você, crente, consciente, você já conhecia a palavra de Deus, você já viveu coisas legais com Deus, mas por algum motivo que não nos importa, você desviou do caminho. Mesmo que ninguém tenha percebido. Mesmo que ninguém tenha percebido. Sabe, a Bíblia fala, no mesmo capítulo que conta a história do filho pródigo e da ovelha perdida, tem a história da dracma perdida. A história do filho pródigo é: o filho estava em casa e foi embora. A história da ovelha perdida é a ovelha que estava no aprisco e foi embora. Ambos se perderam. Agora, a dracma perdida, que é uma moeda, a moeda perdida estava dentro de casa, mas estava perdida. Então, se você se desviou do caminho, e isso é entre você e Deus, e nós como igreja, a gente não vai ficar te interrogando por quê, o que e como você fez. Querido, mas hoje há uma janela de oportunidade da parte de Deus para você se colocar de novo nesse lugar onde você reconhece que não é seu mérito, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não são as suas obras de justiça, mas é Jesus. Se hoje você quer voltar para esse lugar, eu também quero orar por você. Vem aqui para frente e nós queremos orar por você. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele. Pastor, para que fazer isso publicamente? Para que seja um marco na sua própria memória. Para que fique claro: eu voltei. Oh, aleluia. Eu sei que esses momentos a gente pensa assim: ai, pastor, avança logo aí. Mas isso é que deixa claro que Deus está falando com você. Deus tem dado oportunidade. Você não precisa sair de mais um culto com gosto de morte na boca, com gosto de: eu poderia ter feito, eu poderia ter ido, eu poderia ter acertado, poderia ser diferente dessa vez, mas eu não tive coragem. Meu papel aqui não é ser insistente, meu papel é te dar essa oportunidade. Então vou perguntar pela última vez: se hoje você quer se reconciliar com o seu Senhor, se você se desviou, e a nota que tem no meu coração é: talvez você tenha se desviado e ninguém nem percebeu. Você continuou dentro de casa, você continuou fazendo as coisas que um crente faz, mas no seu coração você sabe, você saiu do caminho. Em 2014, eu estava num
culto de jovens, eu era líder de jovens, eu tinha uma posição de liderança, eu tinha uma posição de destaque, eu pregava todo final de semana, mas no meu coração eu sabia que eu tinha desviado. Tinha concluído Rema, tinha concluído escola de ministros, pregando em eventos, e no meu coração eu sabia. E um convite muito parecido com esse foi feito. Antes da pessoa acabar o convite, eu fiquei de pé e andei por aquele enorme corredor daquela igreja. E eu falei, Senhor, eu tô aqui. Eu tô de volta, para ficar claro. E uma pessoa veio me perguntar depois do culto, você não se incomoda não com o que as pessoas vão pensar? A minha resposta foi, nenhuma delas morreu por mim na cruz. E a partir do dia que a minha posição me impedir de ser sincero com Jesus, eu não quero mais a posição, porque o que eu quero é Jesus. Eu prometo que não estava no script falar nada disso. Mas, querido Deus, Ele abriu uma janela de oportunidade para que você comece o ano de 2023 do jeito certo. Então, eis a minha pergunta. Se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou entregar a sua vida para Ele pela primeira vez, eu quero orar por você. Vem aqui para frente, eu vou orar por você. Não há ninguém? Amém. Vamos seguir. Posso explicar uma coisa? Pastor, se você estava sentindo que era Deus que estava te direcionando a falar essas coisas, por que ninguém foi? Porque as pessoas são livres, querido. Cada um é responsável por sua própria escolha. E fica tranquilo, não vai acabar o culto, eu vou ser atropelado ali na frente. Em nome de Jesus, não vai. Mas eu oro para que você tenha outras oportunidades. Se você quiser nos procurar a equipe aqui da igreja no final do culto, procura. Mas resolva isso hoje, amém? Com essa consciência de que Jesus morreu no nosso lugar, naquela cruz. Quando você come o pão, querido, você está dizendo, eu sou o corpo de Cristo. Quando você come o pão, você diz, eu faço parte de uma família. E Jesus levou na cruz o castigo que me traz a paz. Hoje eu sou o corpo de Cristo. Com essa consciência, vamos comer pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos corpo com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por cura sendo liberada a partir dessa consciência de que não são as nossas obras, mas é a sua obra. Obrigado, Senhor, porque eu percebo no meu espírito situações irreversíveis diante da medicina. Casos que a medicina... Eu vou ser específico, eu creio que eu estou falando de diabetes. Se você está nos assistindo em casa e esse é seu caso, ou você está aqui, se você está assistindo em casa e não tomou a ceia, vai lá, pega um pedaço de pão, eu quero que você participe da ceia com a consciência de que Jesus é a sua cura. Eu vejo para pessoas que estão aqui também, situações que diante da medicina são irreversíveis. Querido, eu sei da responsabilidade que me é cobrada e eu sei que eu vou prestar conta daquilo que eu estou falando. Mas ainda assim eu quero dizer, eu vejo situações que diante da medicina são consideradas irreversíveis. Em nome de Jesus, enquanto você come esse pão, enquanto você participa do cálice, a sua cura brotando apressadamente, não por conta do suco, não por conta do pão, por conta da consciência da obra de Jesus naquela cruz. Conscientes disso, querido, a Bíblia diz que no sangue dele há remissão, a saber, o perdão dos nossos pecados. E o nosso pecado foi resolvido na cruz. E a consequência do pecado foi resolvida na cruz. Aleluia.
falta, escassez, gritaria, problema, confusão dentro de casa, é tudo consequência do pecado e foi resolvido na cruz. E quando você entra em contato com esse suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus, aleluia. Tem tanta coisa que vai ser resolvida, sendo resolvida sobrenaturalmente. Mais uma vez, não é por conta desses elementos, é por conta da nossa consciência para com Deus. Aleluia, aleluia. O pecado e as suas consequências foram resolvidos naquela cruz. Com essa consciência, querido, participe do cálice. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem alguém que chegou aqui com dor de coluna? Dor na coluna? Tem alguém que chegou aqui com dor na coluna? Tem alguém? Você? Fica de pé e vê que você está curado aí. Tá doendo? De 0 a 10, comparado com o início do culto. Oi? 4. De 0 a 10, então melhorou 6. Deixa eu orar por você, levanta a mão. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por cura completa. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor levou na cruz toda a enfermidade, Pai. Coluna, pare de doer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela consciência da salvação que é em Jesus. Nós declaramos coluna curada, completamente curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí? De 0 a 10. 8. Calma, agora você me confundiu. Eu não sei se piorou ou se melhorou. O grau de melhora foi para 8. Que bênção. Amém. Você está curado. Você está curado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou só sondando meu coração para ver se a gente termina mesmo. Calma, uma hora vai terminar, né? Só não sei se é agora. Aleluia. Eu acho que tem pessoas, eu não sei se você está assistindo agora ou se você vai assistir depois, que essa questão da coluna também é contigo. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Depois compartilha com a gente o testemunho. Dor na coluna. Na base da coluna, sabe? Bem nessa região lombar. Não é uma dor muscular, é uma dor na coluna mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebeu algo bom da parte de Deus essa noite? Amém. Queridos, vá em paz, seja abençoado praticando a palavra de Deus. Terça-feira nós estamos aqui na nossa terça do sobrenatural.